Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Já vai deixando o seu like ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Se você puder comentar um emoji, um coraçãozinho, alguma coisa que você comentar aí, vai ajudar muito também, porque, gente, quando vocês comentam, quando vocês deixam, sabe, a sua inscrição no vídeo, compartilha o vídeo, isso ajuda muito, muito mesmo. Bom, o cabelo dela é assim, olha, é mais claro nas pontas, tá? E de frente, assim, ele parece bem escuro, mas não é. Olha lá, tá vendo? Dependendo da iluminação, ele fica mais escuro. Nessa iluminação, por exemplo, ele fica bem mais escuro. Ela é uma menina, tá? Ela tem 12 anos. A mãe dela autorizou ela a fazer isso no cabelo pela primeira vez. Eu não vou tonalizar o cabelo dela, eu vou fazer uma cremesada no cabelo dela. Vou montar um ombre hair no cabelo dela, num tom de morena iluminada, lembrando um tom amadeirado, sabe? Então eu vou fazer o cabelo dela com cremesada e a cor que abrir é a cor que vai ficar. Eu preparei uma cremesada com mais creme, ou seja, tem mais creme do que água oxigenada, justamente para desbotar o cabelo dela só para um tom do próprio cabelo dela, ou seja, a cor que abrir o cabelo dela é a cor que eu vou usar. Eu tenho certeza que esse cabelo vai abrir um laranja bem bonito, uma cor bem bonita. E eu não vou tonalizar. Eu sei que eu não tonalizei porque eu já gravei o vídeo, já editei tudo. Então eu fiz o cabelo dela em V, assim, ali na nuca, depois fui fazendo em V, sempre em V, até chegar no final aqui da nuca, iriçando também, né? Então eu tiro uma mecha em V, tiro a mecha quase que na transparência, iriço e faço a aplicação do produto, fecho papel. Próxima mecha reta, ó, não foi em V essa mecha, iricei ela reta mesmo. E coloquei o papel embaixo e fiz a aplicação. Essa mecha aí já foi mais próxima da raiz ali. Eu levei ela até lá em cima, né? Pra ficar parecendo loiro depois no comprimento e ficar um loiro mais... o cabelo dela, a gente não alterou a raiz, pessoal, porque ela é uma menina, né, gente? Ela tem 12 anos, então ela não vai ficar indo no salão fazer o cabelo. Então eu fiz um trabalho no cabelo dela que não vai precisar ficar tonalizando, mantendo a cor, não vai desbotar, não ficou seco o cabelo dela, não ficou danificado, o cabelo dela vai crescer tranquilamente 6 meses de boa, sem aparecer raiz, sabe? Então eu fiz um trabalho no cabelo dela pensando em tudo isso, tá bom? Faz a aplicação. Então eu preparei uma cremizada no cabelo dela, tipo assim, pó, água oxigenada e bastante condicionador. Ou seja, eu coloquei mais condicionador do que água oxigenada. Ó, aí a água oxigenada foi de 20 volumes, tá? A água oxigenada que eu usei no cabelo dela e bastante condicionador e pó descolorante, que abre até 8 tons. Então eu fiz essa mistura com mais condicionador e água Oxi Volume 20 para esse cabelo também não ficar amarelo. Eu não queria que ele ficasse amarelo, porque se ele ficasse amarelo eu teria que tonalizar ele, sabe? Colocar uma cor nele. E não era isso que eu queria fazer no cabelo dela, porque se eu fizesse isso, depois o cabelo dela em casa ia desbotar. E ela ia ficar tendo que fazer manutenção, tonalizando e tal. E ela é só uma menina, né? Vamos voltar nisso. Ela é só uma menina. Primeira vez que ela faz o cabelo. Tava muito ansiosa. Então é isso. Já deixou o seu like nesse vídeo? Ajuda muito, gente. Comentar um emoji também ajuda bastante. Se você puder ajudar a gente, o Pix tá aí na tela, tá? Qualquer ajudinha é bem-vinda para a manutenção do canal, do estúdio. Para mim continuar criando conteúdo aqui para vocês, conteúdo educativo, tá bom? Para mim poder fazer com pessoas que não podem pagar e tal. Se vocês puderem me ajudar a comprar produto, eu agradeço muito mesmo. Tem muita gente que quer fazer o cabelo, mas, né, vocês sabem como que tá a vida, né, gente? Então é isso, não tá fácil para ninguém. Mas quem puder ajudar, gratidão, tá bom? Aqui na frente, olha, eu fui tirando na diagonal também e iriçando. E apliquei essa daqui, que é para iluminar a franja dela e para deixar a parte aqui da frente mais próxima da raiz, ou seja, a parte aqui da frente do cabelo dela, eu queria que ficasse mais próximo da raiz. Bom, estou fazendo, eu acho que a última mecha aqui, olha, da lateral. Iriça, uma mecha quase que na transparência. Quanto mais pro topo eu chego, mais na transparência eu vou fazendo as mechas, tá?
A mecha da nuca é um pouco mais grossa, porque ali na nuca pode ficar mais marcado. Não tem problema das primeiras mechas ali da nuca ficar mais marcada. Mas conforme vai chegando o topo e a parte de cima do topo e as laterais, tem que ser mais detalhada, mais fininhas, mais na transparência mesmo, para não ficar marcada, para acontecer o clareamento do cabelo naturalmente, ou seja, ele vai sair no tom natural escuro e vai clarear, clarear, clarear até chegar nas pontas. Só que como ela tem muito cabelo, o cabelo dela ficou com efeito de balaiagem, ficou tipo 2 tons. Mas ficou muito bonito, porque ficou um tom que lembra um tom de madeira, sabe? Ah, eu gostei muito do resultado e foi a cor do próprio cabelo dela, tá? Então eu tô terminando aqui, olha, a parte da frente do cabelo dela, que é a parte da franja iluminada. E agora eu tô passando para as mechas do topo, do moicano do topo, né? Como eu já disse, olha, a próxima mecha é em V também, ó, tá vendo? Tira uma de um lado, iriça, de um lado do V, né? E aí aplica o produto e essa mecha aqui já vai ser um pouco mais longe da raiz, né? E a mecha seguinte um pouco mais longe da raiz do que essa daqui. Então, cada mecha que eu aplico, eu aumento a raiz um pouquinho, eu aumento 1 centímetro a mais de raiz. Então, a mecha anterior eu deixei um pouco menos de raiz, nessa mecha aqui eu já deixei um pouco mais de raiz, na mecha seguinte eu já vou deixar um pouco mais de raiz, e na última mecha vai ficar ainda mais raiz. Então, isso tudo é para dar, ficar longe e não ficar uma raiz marcada, para depois a raiz crescer de boa e, sabe, loiro, não é nem loiro, né? A cor acontecer sem marcação nenhuma depois. E como eu falei, esse cabelo não foi esfumado a raiz. Deixa eu resgatar a menina aqui do meio desse papel, tadinha. Ó, tirei aqui, vai dar pra ver melhor o que eu tô fazendo, ó. Espera aí, posicionei a câmera. Ó, tipo, posicionada a mecha ali. Um lado do V, iriça. Como o cabelo dela não tem muito cabelo que tá crescendo, não teve queda, é até ruim para iriçar porque tem poucos fios para empurrar. A gente segura bem na pontinha e passa o pente, não tem nada para iriçar porque não tem cabelo quebrado, não tem cabelo crescendo, é muito pouco, sabe? Tem cabelo crescendo, mas é o normal mesmo de uma cabeça. Então, dá para iriçar alguma coisa, mas não é aquela quantidade que a gente queria iriçar, né? Bom, tô terminando aqui, ó. Tirei aqui em V de novo. Ó, vai dar pra ver o que eu tô fazendo aqui, olha, um V. Então, de um lado do V eu iriço, dobro a mecha e coloco embaixo. Essa mecha aqui ela já vai ser um pouco mais distante, ó, da raiz, porque é uma das últimas mechas aqui do topo. Então, ela vai ser mais distante da raiz. Se levar em consideração as mechas lá da frente da franja, bem próximo da raiz, porque fica mais ou menos a 3 dedos da raiz, né? Aqui não, aqui já fica tipo 8 dedos da raiz, então fica bem longe da raiz, né? Terminei a aplicação de todas as mechas que eu vou fazer no cabelo dela, eu acho, né? Não, tem mais aqui, ó. Tira um V desse lado, uma mecha na transparência iriça. E aí faz a aplicação do produto. Já deixou o seu like? Se você assistiu até aqui, comenta aí, deixa eu ver. Comenta aí. Deixa eu ver aqui. Pomada de micose. Quero só ver, hein? Pomada de micose. Mas tem que ter assistido até aqui sem pular. Tá bom? Eu tô com uma bem aqui, ó. O nome é Misonol, nitrato de miconazol. Super indico, tá? Pra quem usa muito tênis, sapato fechado. Então, quem assistiu até aqui sem pular o vídeo, comenta aí. Pomada de micose, quero só ver. Se você pulou o vídeo, não comenta, porque não vale, tá? Se você não curtiu o vídeo ainda, curte o vídeo. Ajuda aí, tá bom? Curtindo o vídeo, comentando um emoji, ajuda muito. Comentário de emoji. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Se você já é inscrito, gratidão. Se você terminou de se inscrever no canal, bem-vindo, tá? Gratidão a todo mundo que me ajuda, a todo mundo que comenta quando eu peço, gente. Muito obrigado. De verdade mesmo, tá bom? Tô precisando desse apoio de vocês. Tá aí o Pix para quem quiser ajudar. Eu fui hackeado, né? Eu tô passando por um momento muito difícil, assim. Gostaria muito da ajuda de vocês, do apoio de vocês.
Tô precisando desse apoio. Se você pode ajudar, né? Fico muito grato. Se você não pode ajudar, ajuda curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com seus amigos. Pega o link e compartilha pelo WhatsApp, tá? Tem como mandar pelo WhatsApp diretamente pro seu amigo, sua amiga, sua família. Bom, terminei de aplicar, dei o tempo de pausa e agora eu já vou remover. Como eu falei, abriu um tom muito lindo, gente. Eu não vou matizar esse cabelo, não vou tonalizar. Chegou num tom 7.3 e eu vou remover do cabelo dela. Então, o que eu fiz no cabelo dela foi praticamente muito condicionador, pouco pó descolorante e pouca água oxigenada. Foi mais condicionador mesmo. E eu deixei agindo mais ou menos 45 minutos. E já tô removendo, gente. Vou colocar a toalha porque caiu. Bom, aqui ainda não tá no tom. Tá muito avermelhado ainda, mas essa mecha que eu tirei já chegou no tom. Deixa eu pegar uma toalhinha aqui que já tá manchada. Essa também não chegou no tom. Essa também não. E agora vai ficar mais um tempo, gente. Vai ficar mais um tempo no cabelo dela. E assim que for chegando no tom eu vou removendo. Essas daqui do topo já tá quase no tom. Eu esperei mais um tempo e agora trouxe pro lavatório, ó. Olha como é as pontas do cabelo dela, gente. Clarinhas, né? Nessa luz aqui, do ambiente onde está o lavatório, dá pra ver realmente a cor do cabelo dela. A cor do cabelo dela é clara, é um cabelo claro, tá? É um cabelo bem claro mesmo. Então, já chegou no tom, pessoal. O tom que abriu é um tom lindo, tá? Como eu falei, esse cabelo não vai ser tonalizado, só vai ser descolorido mesmo com cremesada. Então eu fiz uma cremesada com um pó que abre 8 tons, pouco pó descolorante, pouca água oxigenada e bastante condicionador. Deixei mais ou menos 45 minutos em todas as mechas e o tom que abriu foi uniforme. Para todas as mechas abriu o mesmo tom. O cabelo dela ficou super saudável, super hidratado, super de boa, assim, incrível. E o trabalho que eu fiz no cabelo dela é um trabalho pra ela ficar de boa, o cabelo crescer, a mãe não ficar, né, com a preocupação de ter que retocar nada. O cabelo dela vai crescer. Se ela não fazer mais nada, daqui 2, 3 anos isso sai tudo do cabelo dela, de boa, assim. Claro que a raiz com 6 meses, 8 meses vai estar enorme e vai estar, principalmente aqui na parte da frente, onde a iluminação está mais próxima da pele. Com 6 meses ela já vai estar uma raiz grande, já vai dar para retocar. Bom, removi todos os papéis, já dá pra ver a cor linda, ó. É um tom muito bonito que ficou, gente. Muito bonito mesmo. Então, se eu abrisse mais o cabelo dela e aplicasse um tonalizante, depois ela ia ter que ficar aplicando tonalizante e tal, fazendo a manutenção da cor. Esse cabelo aqui não. Eu vou lavar ele agora, passar um condicionador, vou escovar ele, porque eu nem tratei esse cabelo, tá, gente? Vou passar um condicionador e vou escovar. Vou lavar com um shampoo bom aqui. Vou lavar a raiz bem do cabelo dela. Vou passar um bom condicionador e uma hidrataçãozinha, um creminho de hidratação. E vou escovar, gente. De boa, assim, tá? Não vou fazer matização nem tonalização. Vai ficar nesse tom mesmo que abriu. Foi essa a ideia desde o princípio. E eu estava certíssimo. O cabelo dela abriu para um tom lindo. Claro que se precisasse tonalizar, eu teria tonalizado, mas eu estava preparado para isso. Mas, gente, eu tinha certeza absoluta que ia abrir para uma cor linda. E eu estava certo. Olha isso. Lindo o cabelo. Ficou... Parece natural, assim. Ai, essa câmera tava aqui. Subi mais. Olha essa cor. Tipo, ficou uma balaiagem o cabelo dela. Ficou muito lindo. Olha essa raiz. Olha essa raiz. Olha ali a frente. A parte da franja iluminada ali da frente, né? O cabelo dela foi eriçado, então ele ainda tá um pouco eriçado. Agora que eu desembaracei ele aqui na cadeira já. Não gravei, claro, desembaraçando o cabelo. Foi super de boa, gente, pra desembaraçar. Eu passei um olhinho, o pente foi, pá, de boa. Olha essa mecha ali em cima, ó. Tá vendo essa mecha sozinha ali em cima? Parece estranho, né? Mas não, ela não tá sozinha. Foi conforme eu dividi ali. Mas é isso. Dividi ali na altura da orelha, ó. E vou escovar essa parte de baixo inteira, gente. Porque eu não fico muito tempo escovando cabelo, não.
Eu gosto de finalizar, mas eu não sou aquela pessoa que pega mechinhas e tal. Pra mim, a escova fica melhor pegando mechas grossas e secando o cabelo bem. Esse cabelo eu nem sequei tão bem, tá? Então é isso, já dá pra ver um pouco do resultado. Já curtiu esse vídeo, gente? Curte aí, por favor. Eu agradeço de coração mesmo, todo mundo que curtiu o vídeo. Toda a sorte do mundo pra você que curtiu o vídeo, que curte os vídeos, que comenta o emoji pra ajudar, tá bom? Gratidão mesmo, gente. Tudo de bom. Bom, tô finalizando, olha. E o cabelo vai ficando uma seda assim, na minha mão, gente. Macio, macio, macio. Essa parte de baixo aqui não tem muita importância de ficar um pouco mais marcada, tá? Porque eu tirei uma mecha um pouquinho mais grossa aqui na parte de baixo pra parecer mesmo, porque ela tem bastante cabelo. Então, como eu não fiz em 100% das pontas, por ela ter muito cabelo, olha lá, fica um pouquinho mais marcada. Ficou parecendo uma balaiagem, né? Uma balaiagem. Balaiagem eu acho que tá errado, é balaiagem. Então é isso. Vou escovar aqui a franja dela. Já curtiu o vídeo? Curte o vídeo, compartilha. Pessoal, tem como mandar pelo WhatsApp, tá? Eu desafio você a mandar para uma pessoa ou duas aí dos seus contatos no WhatsApp. Tá desafiado, desafio feito, tá? Manda aí pro irmão, pro pai, pra mãe, pra alguém. Não é possível que você não tenha ninguém para mandar um vídeo pelo WhatsApp aqui do YouTube, né? Então eu faço esse desafio para você. Quero ver se você vai fazer isso por mim, tá bom? Bom, finalizei, gente, o cabelo dela, ó. Que lindo que ficou! Ela não tinha visto ainda, ela tava me olhando assim, meu Deus, quando ele vai me levar pra ver esse cabelo? Quando ele vai me dar um espelho? Porque não tem espelho aqui, tá, gente? Então quem puder ajudar a comprar um espelho, olha, tá aí o meu Pix, tá? Me ajuda na manutenção do canal. Eu voltei aqui pro YouTube, eu tô sem produto, tô sem material. Então quem quiser ajudar, quem sentir no coração, quem puder, né, se não for te fazer falta, muito, muito grato. Eu fico muito grato mesmo. Bom, eu vou cortar um franjão aqui no cabelo dela. Ela ficou toda feliz, tá? A mãe autorizou. Era uma coisa que ela já tinha pedido. E eu não exagerei muito, não. Eu deixei até grande demais o franjão. Falando com ela, explicando pra ela o tamanho mais ou menos que ia ficar. Peguei a minha tesourinha, que era a primeira que eu vi ali na minha frente, que é uma tesourinha de cuidados pessoais, não é nem pra cabelo. E cortei. Bom, é um franjão mesmo. Tirei um pouco ali da lateral para desfiar, para fazer a conexão da franja com o resto do cabelo. Do outro lado a mesma coisa, só que ela tem uma falha desse lado aqui do cabelo, gente. Então eu tive um pouco de dificuldade de posicionar as mechas da franja iluminada nesse lado que eu tô cortando agora. Tá vendo ali? Ali tem eu não sei, ela disse que não sabe o que aconteceu. Eu não sei se prendeu alguma coisa, ela cortou. Eu perguntei, ela não soube me dizer por que tá faltando ali cabelo. Bom, depois que eu cortei, finalizei modelando mais uma vez. Então eu esquento bem a mecha, ó, e vou esfriando ela com jato frio. Eu esquento ela, enrolo ela no secador, vou, né, enrolando ela, esfriando ela, para ela ficar com esse movimento assim. Olha, tá vendo que apareceu agora o franjão? Bom, foi esse o resultado, pessoal. Eu amei fazer esse cabelo. Combinou muito com o tom de pele dela, né? Eu não sei qual vai ser a sua opinião. Nessa iluminação ficou assim, tá? Lindo, 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 lindo demais o cabelo dela ficou. Ela amou o cabelo. Eu não sei vocês, né? Deixa aí nos comentários se você gostou. Comenta aí o que você achou, se você gostou desse cabelo. É um cabelo que não foi tonalizado. Essa cor é a cor que abriu o cabelo dela, tá? É a cor que abriu com a cremizada. Coloquei a toalha aqui, olha, pra destacar mais o cabelo e funcionou, tá? Olha a diferença, gente. Agora dá pra ver realmente a cor com mais intensidade, tá? O franjão, como eu disse, foi um franjão grande. Eu cortei ele bem grande, tá vendo? Olha esse cabelo. Ficou lindíssimo, não ficou, gente? Eu adorei fazer esse cabelo. Foi assim, sabe? Tava precisando porque é um cabelo natural, que nunca foi mexido. Então eu fiz o melhor que eu pude pra esse cabelo. Esse cabelo vai crescer de boa, sem raiz, sabe? Sem incomodar na raiz.
Tá super hidratado, super, sabe? Não foi agredido em nada, em nada, em nada, em nada, em nada. É só. Ela disse que o cabelo dela funciona até com sabonete, pra você ter uma ideia. Antes disso, né? Eu falei pra ela, olha, não passa mais sabonete agora não, tá? Expliquei. Mas ela falou que até sabonete ela passava e o cabelo dela ficava incrível. Então, pra você ter uma ideia que o cabelo dela é um cabelo maravilhoso, entendeu? É um cabelo belíssimo mesmo. Olha que garota linda, gente. Entendeu? Se você achou ela linda também, curte o vídeo, comenta um emoji aí pra me ajudar, um coraçãozinho. Olha aqui essa franja, olha nessa iluminação, aqui já é o sol, tá batendo, então fica mais intenso, tá? Eu trouxe ela pra sala, mudei ela de lugar pra vir pra iluminação mesmo. Então aqui nessa iluminação do dia, não tem um sol batendo direto no cabelo dela, porque é fim do dia, mas é a claridade mesmo do dia, batendo direto no cabelo dela, a claridade natural do dia. E essa é a cor que ficou, gente. Olha essa raiz. Essa raiz vai crescer de boa, sem, ó. Aparece ali a raiz bem escura, né? E ela vai clareando, 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 clareando. Então, com a franja iluminada, claro que conforme vai crescendo, essa parte da franja vai se distanciando dali, né? É onde se vê mais raiz. Mas eu amei fazer esse cabelo. Eu gravei tanto do resultado que ficou muito, muito vídeo do resultado. Então, eu coloquei a maior parte aqui. Então, por isso que ficou um resultado gigantesco. Nem sei mais o que falar. Eu adorei, gente. Eu só sei dizer que eu adorei fazer esse cabelo. Nessa iluminação ele ficou assim, tá? Bem laranja. Vai dar pra ver melhor quando eu mostrar atrás agora, ó. Tá vendo? Um tom bem ruivo, um tom bem laranja, sabe? E essa cor é a cor que abriu do cabelo dela. É a cor que tava por baixo do cabelo dela. Debaixo daquele castanho tinha essa cor. E eu consegui essa cor com cremizada, pouca ox, volume 20, um pó que abre 8 tons e bastante condicionador. Deixei por mais ou menos 45 minutos. Foi esse o tom que eu consegui. E essa cor, pessoal, não vai mudar com o tempo, não vai desbotar, não vai sofrer alteração, tá? Porque é a cor que revelou o próprio cabelo dela. Bom, é isso. Ficou assim. Ela amou. Tá vendo esse card que tá aparecendo aí agora pra vocês? É do dia que eu fiz o cabelo da mãe dela. Eu já fiz o cabelo da mãe dela aqui no canal. Isso mesmo. Então clica aí nesse banner que tá aparecendo. Vai lá, assiste o vídeo do cabelo da mãe dela também. E a gente se vê por aqui num próximo vídeo. Já curtiu, já se inscreveu, gratidão. E é isso. Beijo!